Olá, crianças queridas, tudo bom com vocês? Eu sei que eu tô meio sumidinha aqui do YouTube, mas eu tô vindo com a nossa retomada das aulas aí, firmes e fortes. E como nós teremos, inclusive a partir da nossa BNCC, o conteúdo de ditongo, hiato, tritongo, e esse é um conteúdo que causa muita confusão, as crianças ainda ficam um pouquinho muitas dúvidas em relação a vogal, semivogal, quando que separa, né? Já que a gente está falando de encontro vocálico, que é o encontro das vogais, então a Pro trouxe uma apresentação super bacana aqui para vocês, para a gente conseguir estudar ditongo, hiato, tirar algumas dúvidas, fazer desafio aí só para a gente dar o pontapé inicial nesse conteúdo. Vamos lá? A gente vai ter aqui, então, esse conteúdo cabuloso de ditongo e hiato. Quando a gente está falando de ditongo e hiato, a gente está falando de encontro vocálico, né? Que é o encontro das vogais. Vogais, como vocês já bem sabem, A, E, I, O, U, né? A gente já conhece bem essas vogais. O encontro das vogais, ou o encontro vocálico, que é a partir da onde vai surgir o ditongo, o hiato, ele é o encontro de duas ou mais vogais em uma mesma palavra. Então, como eu coloquei aí nos exemplos para vocês, biscoito, calda, saúde, aldeia, percebam esses grifos em vermelho aí. Todos esses grifos em vermelho estão chamando atenção para os encontros vocálicos. Então, eu vou ter o O e o I no biscoito, o A, o U no calda, o A e o U em saúde e o E e A em aldeia. Bom, nós já sabemos então que encontro vocálico é encontro das vogais, mas quando eu falo dos encontros vocálicos nas sílabas, quando eu falo de sílaba, eu estou falando daquela parte, das partezinhas em que se separam uma palavra, né? Sílaba é uma célula da palavra, formada por duas letrinhas ou mais. Então, isso quer dizer que quando separamos as sílabas das palavras, o encontro vocálico vai se separar ou não. E é aí que entra o ditongo e o hiato. Aí vai começar a qualificação, quando que a gente vai classificar uma palavra em ditongo ou hiato. Então, no ditongo, a gente vai ter vogais que não se separam na divisão silábica. Então, a gente vai ter aurora, aurora, primeiro, noite. Percebam que as vogais estão juntinhas em uma sílaba. Elas pertencem à mesma sílaba. Quando elas estão juntinhas, grudadas, eu chamo de ditongo. Agora, hiato, gente, hiato significa abertura, significa lacuna. Se significa lacuna e abertura, logo, hiato vai ser a separação dessas duas vogais. Vai ser esse espaço aberto entre duas vogais. Então, elas não vão ficar juntas na mesma sílaba. Eu tenho um hiato quando as duas vogais se separam. Então, eu tenho crianças, crianças, sinfonia, dia. Poxa, Pro, mas então ficou muito fácil, né? Porque encontro vocálico, tá bom, encontro das vogais numa mesma palavra, ditongo, elas não se separam e hiato, elas se separam. Mas como é que eu vou saber quando as vogais se encontram e quando elas se separam? Será que tem alguma regrinha para isso? Bom, antes da gente matar essa curiosidade de vocês, que eu tenho certeza que vocês devem estar pensando nisso, a gente precisa falar que existe também o coitado do tritongo, né?
Porque existe essa baita diferença entre ditongo e hiato, mas a gente nunca fala que também tem o coitado do tritongo, que é o irmão quase gêmeo do ditongo. Eles são tão parecidos que às vezes a gente esquece do tritongo. O tritongo é igual ao ditongo, né? Então as vogais não vão se separar, mas em vez de 2 vogais serão 3, como eu coloquei no exemplo aí para vocês. Então a gente tem Paraguai, Iguais, Enxaguei. Reparem que todas elas com 3 vogais. Uai, Uei, todas elas marcadas em vermelho aí para vocês perceberem que o ditongo e o hiato estão ali juntos, estão ali juntos e não se separam e possuem praticamente a mesma regra, né? Mas aí surge aquela dúvida lá que eu expus para vocês, né? Como é que a gente vai saber quando essas vogais se separam? Esse é o X da questão. Porque saber que ditongo elas estão juntas e hiato, que significa inclusive abertura, elas vão estar separadas, ok, beleza, isso é fácil da gente guardar, né? A gente pode até falar, nossa, essas férias foram um hiato na nossa vida, porque separou a gente por um tempo, né? Foi um hiato no tempo, separou a nossa relação durante algum tempo. Então, beleza. Guardou que hiato é abertura, é lacuna, eu já sei que as vogais vão se separar. Mas como é que eu sei quando essas vogais se separam e quando elas não se separam? Aí é o X da questão. Bom, eu vou ter então as vogais e, na verdade, eu também vou ter as semivogais. Na verdade, o I e o U, eles são considerados semivogais, porque eles têm um som fraco. Eles têm um som fraquinho e eles ficam mais fracos ainda quando eles estão acompanhados de vogais. Então, na verdade, eu tenho um ditongo, elas ficam juntinhas, quando eu tenho a junção de uma semivogal com uma vogal. Ou seja, quando eu tenho uma semivogal com som fraquinho e uma vogal com som forte. Então, por exemplo, o que eu coloquei aqui para vocês. Causa, causa. Aqui a gente sabe que o A tá uma vogal muito mais forte do que o U, que é uma semivogal. Portanto, elas vão ficar juntinhas. Eu quase não escuto o U, né? Causa. Vai ficar, quando a gente for separar, então vai ficar causa. Isso quer dizer que elas não se separam, isso quer dizer que eu tenho um ditongo. Outro exemplo que eu coloquei aí para vocês, pai. Pai também, eu tenho, opa, deixa eu voltar. Eu tenho uma vogal, eu tenho uma vogal forte, que é o A em pai, e eu tenho uma semivogal, que é o I, que passa desapercebidinho, então também elas vão ficar juntinhas em um ditongo, né? Então é bom que vocês saibam que é muito importante para estudar ditongo e hiato saber que existem vogais e semivogais. As semivogais, o I e o U, se não tiverem som forte na palavra, elas vão ficar grudadinhas na vogal. Isso a gente está falando de encontro vocálico, né, gente? As semivogais podem virar vogais? Sim, elas podem virar vogais, ou elas podem subir nesse patamar de vogal quando elas têm um som forte. Quando eu consigo escutar essa vogal na palavra. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. Percebam que essas 3, a semivogal está acentuada. E eu fiz isso para dar um exemplo mais forte para vocês, mas pode acontecer delas não serem acentuadas, tá? Então eu tenho saída. Olha como o som, eu não consigo não prestar atenção no i. Saída.
ele não passa despercebido o I. País, saúde, são essas semivogais, nesses casos aí, estão com som bem forte. E quando eu tenho duas vogais no encontro vocálico, elas vão se separar. É quando acontece o hiato. Então, quando eu tenho duas vogais no encontro vocálico, quando eu separo em sílabas, elas se separam formando o hiato, né? E aí eu coloquei uma proposta aí para a gente tentar testar essa teoria. Vamos testar essa teoria aí. Então, a gente vai ter anatomia. Anatomia, anatomia, anatomia. Eu tenho um mi com um som muito forte aí. Anatomia. O mi é inclusive a sílaba tônica de anatomia. Portanto, a semivogal I virou uma vogal. E elas vão se separar. Quando eu tenho duas vogais, elas se separam. Quando eu tenho uma semivogal e uma vogal, elas ficam juntinhas, né? Como se a vogal ficasse apoiando uma vogal mais fraca, que é a semivogal, tá? Então, a anatomia eu vou separar anatomia, a, e é um hiato. Bom, retomando, vamos fazer uma retomada dessa salada toda que é de tongo e hiato, porque vocês perceberam como a gente precisa saber de alcançar e buscar outros conhecimentos que a gente já adquiriu na escola, que a gente já adquiriu em outras séries, para estudar de tongo e hiato, né? Então, a gente ficou sabendo que existem as vogais e as semivogais. A gente também viu que as semivogais viram vogais quando elas têm um som forte na palavra. A gente também viu que o ditongo não se separa e o hiato, que quer dizer lacuna, abertura, se separa. Portanto, a gente precisa ter uma tomada de todos esses conhecimentos para estudar ditongo e hiato. E aí eu vou dar um desafio aqui para vocês, que é para vocês verem se vocês conseguem bater o olho, pronunciar essas palavrinhas e dizer se elas são ditongo ou hiato. Prestem bem atenção. Beijo, aulas, ciúmes, pinhão. Se quiserem dar uma pausa no vídeo, pensar um pouquinho, pronunciar essas palavras, deem uma pausa no vídeo, porque na próxima, agora mesmo, eu já vou passar para a resposta para vocês, tá? Então, a gente tem aí 4 palavrinhas com encontro vocálico. Eu tenho beijo, aulas, ciúmes e pinhão. Bom, beijo, beijo. O I não é uma sílaba, uma vogal forte, então ela é uma semivogal e ela vai continuar junto com o E. Então eu tenho um ditongo. Aulas, aulas, aulas. O U também não vai ter um som forte e ele vai ficar junto da vogal A, gerando um ditongo, certo? Ciúmes, ciúmes. Eu escuto o som tanto do I como do U. Apesar do U ser a sílaba tônica, eu também escuto o som do I. Então, o I e o U sobem ao patamar de vogal e elas se separam. Então, eu tenho um hiato. E pinhão, que eu ainda não tinha falado desse caso para vocês, desse encontro vocálico aí. Quando eu tenho a acentuação do tio, né? Então, quando eu tenho ão, quando eu tenho ons.
e esse encontro vocálico não se separa. Então, pinhão, o encontro do A e o O com acento não vai se separar e eu vou ter, então, um ditongo. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, que tenha servido aí para resolver um pouquinho das dúvidas de vocês e a gente se vê logo nas próximas aulas, tá bom? Um beijão para vocês. Até a próxima.